Pode ser depois, não precisa ser agora. Ó, são 23 itens, tá? Que se você for ver um comunicado bem grande, que eu dividi aqui o que é aquele famoso azul e rosa para nossa votação, para nosso entendimento para a próxima reunião. O que vem a favor de cair, azul, o que pode atrapalhar o rosa. Então, os três, o primeiro lá é igual ao anterior, ele fala do mercado de crédito internacional, que o sistema bancário americano ainda preocupa, mas nada demais, porque os reguladores estão tomando medida, não faz preço. O segundo é do mercado internacional, que ele destaca uma coisa que ele não falou no anterior, porque não tinha dado tempo, que é o Canadá parou e voltou a subir, a Austrália parou e voltou a subir, Estados Unidos parou e tem chance de voltar a subir, que isso é um modo de se preocupar com a inflação, porque a inflação ainda não está totalmente controlada. Isso é gringo e praticamente acaba gringo, tá? Mercado local. Ele tirou a parte de desaceleração de mercado de crédito. Então ele diz que o mercado de crédito está normalizando, mesmo pós-Americanas, mesmo após Light, que o único problema é que ainda tem no mercado de crédito é oriundo de política monetária. Então quer dizer, juros altos é alto pegar dinheiro emprestado, sendo alto pegar dinheiro emprestado eu tento evitar. Mas efeito Americanas, que alguns falaram, até o próprio Banco Central falou 8 de janeiro, ou Light, para eles não tem mais nenhuma função, que ele arrancou essa frase do outro comunicado para esse. Coisas que levariam à queda de inflação já na primeira parte do comunicado, que são divididas em 4 grandes, tá? Inflação do consumidor continua elevada. Isso foi no anterior. Nesse atual ele já fala. Inflação do consumidor continua elevada, mas ela está reduzindo no período recente. Então ela está dizendo que IPCA ainda está alto, mas ele está sofrendo uma redução. Inflação de política monetária tendo uma incipiente melhora, quer dizer, o 13,75 fazendo preço, e isso é uma notícia boa que ele não comunicou no anterior. Então isso para mim aponta a favor de queda de juros. Porque no comunicado de maio, né, a última reunião, ele não tinha falado nada. Então isso acaba a primeira parte, que o título geral é Atualização de Conjuntura Econômica do Cenário. Risco. O primeiro, ele só pega o número do Focus e muda. Então eu tive até o trabalho de ir lá no Focus da reunião anterior e você vê que é puramente mudança, ele não interpreta nada. Ele fala, juro 23, a inflação 23 era tanto, agora o Focus diz que é tanto. 24 é tanto. Não muda nenhuma frase de, o horizonte 25, não enfeita o pavão. Ele copia o número do Focus. Ele copia o número do Focus. Eu tive o trabalho de ir lá ver, ele literalmente faz Ctrl+C e Ctrl+V do Focus no 5, então nada de acrescentar. No 6, ele tirou um parágrafo, uma frase lá, na verdade no 6 ele tirou o parágrafo inteiro. Então o parágrafo inteiro que estava em maio e em junho ele não existe. O que estava em maio? Juros estáveis de longo prazo no horizonte relevante. Então aquela história de continuar com 13,75 por muito tempo. Isso daqui para mim é um dos motivos que eu possa acreditar em queda de juros. Porque se ele tirou juros altos no relevante muito tempo, é que pode começar a queda. Eu lembro que da outra vez, a Rafaela até me retuitou hoje do negócio que a Rafaela do Banco Inter, de um comentário que eu fiz no Twitter. Eu lembro que da outra vez, e nós já perguntamos, Felipe já perguntou várias vezes, Paula já perguntou, Débora já perguntou para vários entrevistados, a tal taxa neutra de risco. Que é aquela taxa neutra que é indiferente investir ou o empresariado investir. É uma taxa perfeita para equilíbrio da economia. Que chegou a rolar algumas discussões no último encontro do Banco Central, que deve ter umas 3 semanas, da possibilidade de aumentar esse número. E quando esse número aumenta, vamos pensar grosso modo, muito grosso modo, inflação mais taxa real de juros é igual a juros nominal. Então imagina que o juros nominal é meta Selic, inflação é o que está correndo e a taxa real de juros. Se ele sobe a taxa real de juros, ele vai ter o quê? Mais dificuldade de derrubar a meta Selic. Então, por quê? Porque a inflação mais taxa real é
o 3,75. Se essa taxa real foi de 4 para 4,5, significa que a desinflação está mais lenta, a taxa neutra, a taxa real de juros demoraria a cair. Então isso para mim é um dos pontos que seguraria a derrubada em agosto. Porque na cabeça do Banco Central essa taxa de equilíbrio subiu. Taxa de equilíbrio subiu, segura a meta Selic num patamar mais alto ou numa queda mais lenta. Eu acho que isso foi o discurso que ele quis dar. Ele não quis manter 3,75 em agosto. Mas mercado não espera nenhum tombo meu de 1% até o final do ano. Pode ser 0,25, meio, até como vocês estão precificando, ok. Mas não põe na conta 1%, porque eu subi a taxa de equilíbrio e a meta Selic vai trabalhar mais para cima. Aí o cenário internacional, uma coisa que ele já falou no comunicado, queda dos preços da commodities ajudou a segurar a inflação, taxa de juros mais alta no primeiro mundo ajudando a segurar a inflação. Ele aqui tirou o que eu já tinha falado lá em cima, o parágrafo sobre crédito, também tirou sobre crédito internacional, ele apagou isso, não comenta. No cenário doméstico, ele fala que a economia está rodando, mas está rodando mais fraca. Um dos motivos é a política monetária. E uma coisa que está começando a chamar atenção, que nesse momento ainda não é preocupante, mas chama atenção, é recomposição do salário real dos trabalhadores. Então, imagina, grosso modo, que a inflação for de 5, eu consigo um aumento de 6. Isso, dependendo se for volumoso. Imagina os 100 milhões, 48 milhões de brasileiros com carteira assinada conseguem um grande salário real. Isso pode dar um pequeno repique inflacionário, porque está entrando mais dinheiro no ambiente econômico. Coisas boas, no parágrafo 10, tirou a inflação particular do setor de serviços. Era uma coisa que ele estava batendo muito na tecla, que Jerome Powell bate nos Estados Unidos, que a Lagarde bate no BCE, que o cara do Banco do Reino Unido, que eu sempre esqueço, o nome dele bate no Reino Unido, é a inflação de serviços. Ele tirou isso. Ele diz que a inflação está diminuindo, a inflação, ele fala do consumidor em geral, mas não destaca serviços como ele destacou no anterior. Isso para mim é uma notícia boa, que ele está olhando para serviço, mas de uma forma mais discreta e não como um grande olhar, tá? Ele, aqui no parágrafo 12, é a primeira grande mensagem para mim de queda de forma explícita. Desinflação mais célere e menos custosa, permitindo flexibilização monetária. Então, até então, ele estava dando a entender, melhorou aqui, melhorou ali, quem sabe a gente cai, aqui ele escrachou para mim, permitindo flexibilização monetária. Ele não botou time, mas se ele botou isso, no máximo setembro, mas eu acho que em agosto já tem tudo para cair. Aí aqui para baixo ele tirou alguma coisa de energia, que bandeira verde, arcabouço passou, nada de tanta novidade aqui. Tirou o parágrafo de remuneração do combustível, que para ele já está tudo no preço, porque todos já foram oficializados. As duas, da gasolina e do diesel, a gente já sabe a data. Então não é mais preocupação, é só para Excel e fazer conta. Então eu não tenho mais a dúvida da desoneração. E a discussão da conduta de política monetária foi que ele mais virou volante. Ele chegou a tirar parágrafos inteiros que não tem uma citação no parágrafo atual, a não ser a palavra inflação solta, assim. Aonde ele dá a entender que flexibilização da meta Selic exige confiança na trajetória do processo de desinflação. E isso é uma decisão unânime por todos os participantes da diretoria. Só que depois disso, o parágrafo seguinte, ele fala que tem um racha. Qual racha que ele fala? Ele diz que a discussão interna entre os diretores é qual é a velocidade de comunicação dessa queda e como essa queda irá se proceder. Uns dão a entender que já quer isso um pouco mais rápido, outros ainda esperam números mais detalhados para formar opinião. Então, resumindo, nós podemos ter uma queda em agosto e essa queda em agosto não ser unânime, tá? Podemos ter, vamos dizer que sejam 10, 8-2, 7-3, 9-1, se esses poucos que estão segurando um pouco mais não resolverem mudar de opinião daqui até lá. E uma coisa unânime é que a inflação futura, hiato do produto
e balanço de riscos serão um dos decisores para tomar vai ficar meio estranho, né? A decisão na próxima reunião de agosto. E por último, é um parágrafo bem burocrático, manteve 1375, diz os diretores que voltaram e continua vigilante sobre os próximos passos, onde ele cita novamente inflação corrente, inflação futura, hiato do produto e balanço de risco. Então, se eu resumisse isso para mim, eu vejo bem mais frases assim, no submundo da comunicação da ata, que ele não escracha, né? Ele não fala assim, você tirou 0 na prova. Ele fala, sua nota não foi compatível para um bom aluno. Então eu vejo bem mais argumentos para queda e somente um para alta, um para manutenção. Só que eu esqueci, um para manutenção foi a frase para dar a entender, olha, eu vou cair, mas não aposta pancada não, porque não vai vir essa pancada, porque eu subi os juros neutros. Então, acho que foi 10 minutos falando, resumidamente, para mim, o discurso é queda. Abriu frestinha da janela para. Mas ele agosto. É bom, boa frestinha. Na madruga, mas 0,25. Em Porto Alegre dá frio, mano. Sabe uma... Vou tentar aqui passar também um pouquinho de interpretação. Vamos lá, vocês me corrijam no próximo bloco ou concordam. Pode ir. Porque ele fala no parágrafo 19º, ele fala de opinião predominante, né? Então, se a gente tem 8 votos, o que é predominante? No mínimo tem que ser um 5-3, não pode ser 4-4. Então, foi um 5-3. E olha só que interessante, se você pegar na mídia, tiveram 3 diretores ao longo das últimas horas que deram opinião sinalizando que sinalizam a manutenção. Então, primeira opinião, a interpretação que a gente tem que ter, que o próprio Roberto Campos está nos 5 e não nos 3. Então, ele já começa, ele ter um voto, sinalizar, isso é interpretação. Depois o Cabral concorda aqui ou não. Então, essa é a primeira interpretação que a gente tem, que a gente precisa sinalizar. Então, esse ponto que mostra que o próprio presidente, lembrando do presidente, não vota 2 vezes, e ficou realmente dividido. Então, minha opinião, 5-3, mas esse predominante do parágrafo 19º mostra que o próprio Roberto Campos já sinaliza, ele mesmo tendo um voto, podendo ter um voto de peso, de decisão, para a próxima reunião. Então, essa é a minha leitura entre os 3. Foram 3 diretores, o Renato, o Diogo e a Fernanda, que deram sinalizações que poderiam estar votando, que ainda é cedo para começar a fazer esse movimento. Em algum evento hoje? Foram durante a mídia. Recente, então foram, né? Recentes. Nos últimos dias. Cada um sinalizando ao longo dos últimos dias na mídia a opinião deles.